FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá a todos e todas, estamos dando início ao FMP Cast. E nesse programa nós estamos recebendo o Dr. Antônio Carlos Nedel, doutor de verdade em Ciências Jurídicas pela Unicinos, mestre em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde o professor conheceu o professor Castanheira Leves, e também é nosso professor aqui de graduação nesse ano de 2022, dando introdução ao estudo do direito. Professor Antônio Carlos Nedel, uma alegria recebê-lo, bem-vindo. Muito bem, para mim também é uma satisfação estar aqui e participar contigo aqui, Fernando, dessa nossa conversa aqui, envolvendo esse tema que nos é comum, que é o direito, né? O nosso assunto nesse primeiro programa é o direito, o futuro do direito. Eu sou aluno do 4º semestre, quando a gente grava essa temporada aqui, e sei algumas coisas sobre o direito, mas o direito está em franca mutação, né? Nós temos a questão do sistema econômico que pressiona o direito para realizar as suas ações, e aí surge esse grande ponto de interrogação: para onde vai o direito? Então, para fazer essa reflexão, o professor Antônio Carlos Nedel é o nosso convidado. Professor, o microfone é seu. Muito bem. Aliás, Fernando, me permite aqui nessa tua introdução, Fernando foi meu aluno, meu brilhante aluno aqui na FMP, e eu vejo com satisfação que na forma como tu colocaste o problema já vão presentes assim alguns ensinamentos que eu me empenhei, embora ainda na pandemia, né? Mas a gente fez o melhor que pôde. Então fico muito contente de ver que o Fernando já traz presente, digamos assim, no seu logos, como diz o professor Nedel, essa percepção. Então, Fernando, eu vou fazer algumas breves ponderações e tu fica muito à vontade, digamos assim, para eventualmente, literalmente me cortar aqui se eu estiver falando demais. Então tu conduz bem à vontade, mas eu vou fazer inicialmente algumas ponderações envolvendo a tua indagação inicial. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de profunda transformação civilizatória, se pode dizer assim. E como toda profunda transformação, produz uma inevitável crise. E podemos dizer assim que a radicalidade da crise que nós estamos vivendo é de tamanha ordem que está se forjando um novo ser humano, que já não se identifica com a ideia de ser humano que nós construímos, pelo menos no contexto da civilização ocidental e talvez no contexto de toda a humanidade. Está em curso, então, essa grande transformação. Podemos dizer assim, essa profunda revolução. E como toda revolução, certas coisas são superadas e emergem outras visões de mundo. E um desses, digamos assim, produtos culturais da civilização humana que está correndo risco nessa transformação é o direito. Porque o direito ele estaria identificado e vinculado com princípios, digamos assim, que já não se coadunam com a dinâmica do mundo contemporâneo. E nesse sentido, o direito corre o risco de desaparecer. Aliás, há pouco tempo, né, eu até publiquei na grande imprensa aí um ensaio onde faço essas reflexões, né? O direito pode efetivamente desaparecer. E aí há necessidade, assim, a priori, Fernando, de fazer um esclarecimento, né? A tradição, pelo menos a tradição da cultura ocidental, erigiu um princípio que é o ubi societas ibi ius.
esse princípio. Esse princípio significa que, existindo a sociedade, tem que existir o direito. Por quê? O direito estabeleceria as bases normativas que dariam sustentação à ordem social. E sem essas regras, sem essas normas, a sociedade poderia, digamos assim, sucumbir numa anomia, né, numa anomia anárquica, isto é, na ausência de ordem. E isso produziria aquele grande temor de Hobbes, né, a luta de todos contra todos, né? Então, o direito seria o elemento da cultura que viabiliza a estruturação da ordem social. Então, se pensou nisso, por isso o princípio latino, né, do ubi societas ibius. Na verdade, esse princípio está chegando a uma exaustão, né? Ele parecia perene, mas não. O direito pode desaparecer e nós não cairmos no caos desagregador da anomia pelo fato de surgirem outros reguladores sociais, que não mais o direito. Isso está em curso, então. Sim, poderiam, por exemplo, ter regras administrativas que poderiam substituir alguns instrumentos do ordenamento jurídico. Seria algo, isso pode ser, como eu até falo, um funcionalismo, né? Numa estruturação meramente lógico-funcional da sociedade, né? Digamos assim, poderíamos dizer uma organização cibernética, né? Uma organização cibernética seria uma organização meramente lógica da sociedade, né? Mas qual seria o fundamento dessa nova ordem? A economia. Né? A economia. O Deus mercado, professor. O Deus mercado, literalmente, pode-se usar essa expressão. Quando eu falo em economia, eu estou falando na vontade do mercado. A economia que se manifesta nas regras derivadas da vontade do mercado, do Deus mercado, novo Deus, é verdade. Pode-se dizer assim. Porque o que me preocupa nesse processo, como estudante e futuro operador do direito, professor, é que assim, as bases, tanto da Constituição quanto dos códigos, o Código Civil, por exemplo, se ampara muito na questão humanista. Nós temos uma Constituição que quer positivar interesses humanistas. Só que o senhor está trazendo essa discussão, como seu papel é esse, né? Sim. De dizer, olha, acho que as pessoas, né, precisam escolher. Elas querem esse viés humanista ou elas querem só a grana? Me parece que a questão principal é essa, professor. É mais ou menos isso, seria mais ou menos isso. E a gente vê na internet, né? Os avanços da tecnologia são uma coisa boa. A tecnologia, ela existe e foi pensada e construída para melhorar a vida humana. E, em grande medida, ela faz isso. É bom. Por exemplo, agora, em tempo recorde, né? Essa vacina que nos salvou da pandemia, graças aos avanços da tecnologia. Todos diziam, uma vacina leva 14 anos para ser feita. Levava, né? Levava. Porque tinha quantas pessoas estudando? Nesse aqui tinham 200 grupos diferentes. Exato, estudando. E agora, graças à internet e tal, o dinamismo de troca dessas pesquisas e tal, permitiu viabilizar em tempo recorde uma vacina eficiente, coerente, científica, segura, etc. Tudo frutos dos desenvolvimentos tecnológicos, né? Tudo isso muito bom. Mas então, alguém perguntará, sim, professor, mas então o que tem de errado nisso? O questionamento a tecnologia deve servir a vida humana e não regular a vida humana. Sim. Esse seria o equívoco do nosso tempo, né? E a gente está entregando a nossa vida para um algoritmo, ou o algoritmo está pautando a nossa vida, né, professor? Seria isso, Fernando. Captaste bem. É o algoritmo determinando o ritmo da vida humana, né? Digamos, a robótica, né? A robótica. Uma lógica cibernética, digamos assim. Mas nós não somos... A vida humana não é isso. Sim. Né? A vida humana não é isso. Aliás, muitos já previram isso, e entre eles o Fernando, como um bom jornalista, também está trazendo um certo tom, e é bom, Fernando, uma quebra, digamos, desse certo... uma inevitável sisudez acadêmica que o discurso tende a tomar, né? Tu tem quebrado, e é muito bom que eu faça. Eu me lembro de Charles Chaplin, por exemplo, né? O belíssimo filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, né? Em que Chaplin diz, não sois máquinas, homens é o que sois.
Isso já nos anos 50, Chaplin já disse isso, né? Então, a gente tende a se transformar em máquina nesse mundo. E em ter a vida coordenada pelo algoritmo. Isso me parece um grande equívoco. E o resultado disso não é bom. Né? Eu tenho citado, né, o filósofo Friedrich Nietzsche, já no século XIX, ele se apercebeu que o resultado disso vai ser o niilismo, a ausência de sentido na vida. Porque realmente a dominação da técnica, ela mata o que nós somos, na verdade. Né? E nos transforma em outra coisa. Nos transforma, digamos assim, num algoritmo. E o que me preocupa, professor, é a gente só abrir o jornal aqui e ver pessoas se batendo de qualquer maneira, né? Vendo rixas, principalmente, né, envolvendo futebol. A gente está vendo pessoas abandonando animais num processo claro de desumanização. Quer dizer, as pessoas estão se importando com a grana, estão se importando, às vezes deixam até de pagar um plano de saúde para economizar. Isso também me parece, e o senhor me corrige, que faz parte desse processo de desumanização. A gente acha, professor, está pensando que o dinheiro vai resolver tudo, e aí passa a vida atrás de dinheiro e depois perde a vida, né? Perde o dinheiro atrás da vida, da saúde. Seria mais ou menos isso. Mas também temos que fazer uma observação, que essas contradições sempre existiram na condição humana. Por exemplo, o horror do nazifascismo foi antes da internet. Verdade. Né? Foi antes da internet. Né? Então... Pois não é a tecnologia, desculpa cortar o senhor, pois não é a tecnologia que está piorando a pessoa. Me parece também que a tecnologia só está mostrando, aumentando a visibilidade de algo que já existiu com outros instrumentos. É verdade. Em boa medida é isso. Tens razão. Por exemplo, os conteúdos, né, de ódio nas redes sociais, eles atraem mais do que o oposto. Né? Essa é a sua avaliação, professor? Eu também acho que é essa. Atrai mais do que um discurso de harmonização, de equilíbrio, né? Um discurso ético e tal. Eu gostaria de não concordar com o senhor, mas sim, o ódio tem mais audiência, professor. O ódio tem mais audiência, seduz, o ódio seduz. Eu estava vendo uma conversa em algum programa de YouTube, algum podcast tipo o nosso aqui, e aí era um profissional da saúde que estava avaliando, por exemplo, o Big Brother, né? E ele disse que o que é o Big Brother? Naquele recorte que ele fez, que é o seguinte, ali tu torce por aquela pessoa ou não torce, e aí depois tu quer eliminar ela, tirando ela na votação. É isso, né, professor? Em boa medida é isso. Mas aí, Fernando, essa nossa conversa está nos levando, digamos assim, a algumas coisas importantes, né? Então, como professor, como alguém que está aí há décadas já estudando, né? Eu brinco com os meus alunos, né? 3 décadas já de docência. Para ser mais exato, Fernando, 3 décadas e meia. Sim, aí o senhor pega a fase analógica, né, para digital toda essa transição. Então eu brinco com eles. Eu digo, pessoal, sabe quanto tempo eu levei preparando a aula de hoje? 3 décadas de estudo. 3 décadas de estudo. Imagino. 3 décadas de estudo. Na verdade, foi uma construção, né, de uma, como diriam os alemães, de uma Weltanschauung, né, de uma visão de mundo. Então, o que eu vejo é que certas coisas estão se perdendo, né? E isso é muito grave. Uma delas é a ética como visão de mundo. A ética sendo, digamos, substituída pela cibernética. Aqui está chegando aos nossos ouvidos o sino. Creio que seja o sino da matriz, talvez. Exatamente, né? Da catedral. O sino da catedral, né? The bells, os sinos. Me faz lembrar de um clássico da literatura, muito curioso, do Winnetou, de Karl May, o escritor alemão que era presidiário. Ele era, e segue o sino, né? Ele era presidiário, ele foi criminoso, passou muitos anos na cadeia e lá ele escreveu, sem nunca ter ido para os Estados Unidos, ele escreveu o Winnetou,
que é aquele clássico dos Apaches, né? É uma trilogia da história dos índios na América, na América do Norte. Muito bonito. Então, o Winnetou é o cacique Apache. E as cenas final, o Winnetou morre comovido ouvindo sinos. Né? The bells, os sinos. Mas nesse caso, estamos sendo abençoados pelo sino da Catedral Metropolitana. Porque a FMP fica bem pertinho. Fica bem pertinho. Eu não ia fazer esse comentário, mas os sinos realmente... ele vai vazar na nossa gravação. Me levaram. Ele vai passar na gravação? Então ele vai com certeza ele vai vazar. Me lembrei dessa história do Karl May. Eu li o Winnetou, os 3 volumes do Winnetou, realmente para um jovem, né, ele causou muito os leitores da adolescência, né, a tradição do Winnetou. Um amigo meu tinha lido e tal, e me falou, eu acabei lendo o Winnetou. Então a cena final é essa, o cacique Apache morre ouvindo o sino e se comove, né, ouvindo o sino. E segue o sino, hein? Segue. Que maravilha. Professor, nas aulas, né, o senhor está ministrando introdução ao direito, que é a porta de entrada para as pessoas na faculdade, aqui nos jovens, né? Sim. Que faz justamente essa reflexão, a importância do direito. Se nós não tivéssemos o direito, pode ser o civil law, né? Ou o common law, nós teríamos o caos. Né? Basicamente, o senhor ensina isso e vai desenvolvendo ao longo do curso. E o que eu aprendi também com o senhor, em introdução, em filosofia, é que a gente está vivendo uma era de dominação tecnológica que está deixando as pessoas assim vidradas, elas estão ficando alienadas, professor. Me parece que, eu vou fazer a pergunta, esse é o primeiro estágio para aquilo que o senhor falou, de a gente passar a ser escravo da tecnologia, ou a gente já está nesse estágio avançado? Essa é até uma dúvida, né? Alguns muito pessimistas, e tu fosse meu aluno também em filosofia e direito, lembra eu citar o filósofo alemão Martin Heidegger, né? Ele viu, foi quem primeiro viu isso. Né? Foi o Heidegger que se isolou na mata depois e morou longe das pessoas? Que lá, curioso, hein, professor? Ficou lá numa caverna, no Schwarzwald, né? Na Floresta Negra, né? Lá ele ficou sem luz elétrica, sem gás, fazendo fogo com lenha e tal, vivendo uma ancestralidade pré-tecnológica, né? É curioso. E ele foi quem, no clássico Ser e Tempo, Sein und Zeit, o Ser e o Tempo, ele reflete com profundidade. E outras obras até, e muitas que agora estão aparecendo já póstumas, né? Ele morreu em 78, né? Ele foi o primeiro que viu isso. Ele viu, digamos, que a civilização estava indo para o lado errado, que estava matando o ser, aquilo que nós somos, né? O Das Sein, na palavra dele, aquilo que nós somos, aquilo que nos constitui. Então, digamos, o domínio da técnica estava matando o ser. Isso ele se apercebeu. Né? Então, ele disse, a civilização ocidental e o domínio da civilização ocidental em pleno mundo, em todo o mundo, na verdade, graças à Revolução Industrial, a fonte de tudo isso, né? Quer dizer, a Revolução Industrial ela é um produto, digamos, do positivismo, da visão científica que começou a se gestar lá no século XVI, já aqui na cultura ocidental. Né? Então, é essa visão de mundo que propiciou a Revolução Industrial no século XIX, que já está no seu 4º movimento, né, a nanotecnologia, tudo isso, e ela está fazendo, digamos, esse domínio da técnica da vida humana. Ela se expressa como tecnologia. A ciência transformada em técnica, a tecnociência, a tecnologia. É isso que tem dominado o mundo. E isso, sim, está matando aquilo que nós somos, está matando o ser. O ser humano, a razão, o logos, está desaparecendo. E aí tu trouxeste exemplos. A juventude fica vidrada no smartphone, né, no celular o tempo todo, e já sem condições de reflexão. Já sem condições de reflexão. Pula de um vídeo para outro, não tem 2, 3 segundos. Sim. Nem pensou sobre aquilo, riu, já foi para outro. E já vai para outro e não guarda nada, é uma espécie de aluvião que arrasta tudo, não deixa nada. Então, essa pessoa não tem mais condições de reflexão e de construção de uma visão crítica. Ela não tem, ela perdeu essas referências. É uma racionalidade lógico-instrumental, assim. Não é que sejam burros, são inteligentes, mas sim, uma inteligência que não reflete, que não pensa.
né, que não desenvolve uma visão crítica. Uma inteligência dinâmica, lógica, célere, assim, né? Pula de um vídeo para outro, vai aqui, é capaz de ficar fazendo uma coisa aqui, digitando outra lá, olhando um terceiro vídeo lá e tal, tudo numa dinâmica, né? Poderíamos dizer que filosoficamente o homo contemplativo, aquele que pensa, ele cede o seu lugar para aquele que age, o homo agile, né? Seria mais ou menos isso. Então, não se pensa mais, né? Eu cito, talvez tenha me ouvido citar um filósofo americano, até o Paul Feyerabend, é um livro clássico que é o Farewell to Reason, né? O Adeus à Razão. Realmente, a razão enquanto expressão do logos, da reflexão, da contemplação, da construção de uma visão crítica de mundo. Essa poderá desaparecer. A razão prática está se indo, professor? É isso, seria a razão prática. A razão que pensa o mundo a partir de critérios, né? Que lá Aristóteles chamou de frônesis, que os romanos traduziram por prudência, a sabedoria de agir de acordo com a razão. Isso realmente está desaparecendo. O Heidegger até prognosticou a consumação da filosofia, o fim. A palavra dele, uma coisa se consuma quando chega no fim. Então, porque ninguém mais pensa, claro, se ninguém mais pensa, não pode ter a filosofia, né? E o direito, enquanto expressão da razão prática, da ética, né, ele tende a desaparecer também, transformado numa mera tecnologia social, digamos assim, né, numa lógica cibernética. Bom, professor, então acho que a gente tem que fazer um ponto aqui, né? Ele está desaparecendo, mas a gente não está dizendo que ele vai desaparecer. E eu tenho, inclusive, uma provocação para o senhor, professor. Os próximos anos, na sociedade beligerante e polarizada que a gente vive, me parece que quem está operando direito vai ter, inclusive, um mercado amplo, junto com o psicólogo, para curar essas dores da alma das pessoas e essa beligerância. As pessoas estão se atacando na rede social, estão se atacando na rua, professor. É verdade. Então, vai uma coisa, Fernando, muito curiosa. Eu tenho que observar que eu vinha com esse pessimismo, né? As leituras do Heidegger contribuíram para essa visão pessimista. E claro que a hegemonização da técnica na vida humana é uma evidência, né? Mas eu tenho que agora, então, abrir não sei se é uma janela, mas pelo menos uma réstia, uma réstia de esperança. E é curioso, sabe de onde que ela vem, Fernando? Aqui, tu és um exemplo disso. Os meus alunos aqui da FMP, eles, digamos, são um contraponto de esperança. É bom, bonito isso. Bonito. E sincero. É um contraponto de esperança. Por quê? Boa parte dos alunos aprecia as minhas lições. Externam que crescem com as lições, se sentem atraídos. Eu sou prova disso. E, bom, sou prova. Eu uso na minha lida diária de jornalista boa parte do que o senhor me ensinou. Aí. Muito obrigado. Olha aí, é verdade. E isso tem acontecido, Fernando. Então, se isso é verdade, é sinal que podemos ter esperança, né? Jovens que já nasceram digitando ali no celular, etc., se sentem atraídos por essas lições, né? Isso é uma esperança. Isso é uma esperança até na humanidade. Então, e também eu gostaria aqui de deixar isso um mérito da FMP, porque o direito, o ensino jurídico, em grande parte, existem outras instituições sérias. A FMP não é a única, tem outras instituições que merecem o nosso respeito. Mas uma parcela muito grande do ensino jurídico é meramente, digamos assim, tem esse tom comercial, burocrático, comercial, tecnocrático, burocrático, comercial. Quer formar as pessoas para sem nenhuma formação humanista, sem nada disso. Tá? E, nesse sentido, a FMP, existem outras, não é a única, mas estamos falando da FMP porque é aqui que nós estamos. E eu sou docente da FMP. A FMP é um locus de resistência humanista no campo do direito.
Eu digo para os meus alunos, vocês são privilegiados de poder serem alunos da FMP, realmente. Acho que a FMP merece aplausos, a FMP pelo que ela produz. E isso está materializado pelos selos OAB Recomenda, né, professor? 3 vezes seguidas, é a única de Porto Alegre, é a única do Estado, né? A privada, faculdade privada de Direito, que a gente... O que significa o selo OAB Recomenda para talvez alguém que seja de fora da FMP? Significa a comprovação e a indicação, né? A recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a última esfera de conhecimento, de preparação, né? O último portão para a vida profissional. É ela que vai dizer, olha, é um bom profissional, passou aqui no exame da ordem. E nós temos 3 vezes o selo Recomenda. É um orgulho para todos nós, né, professor? A grande maioria não passa. E nesse sentido, a FMP está dando uma lição para todo mundo. No sentido que aqui na FMP, e aqui está uma prova disso, o meu magistério nessa casa, né, que sempre recebi o apoio institucional e o incentivo institucional, mostra que a FMP está de acordo com a construção de uma visão humanista e crítica de mundo. Até o nosso logo aí, o Direito para a Vida, eu digo, é verdade, não é propaganda, é verdade, é autêntico, né? Nós queremos formar cidadãos humanistas, preocupados com a justiça, preocupados com o verdadeiro direito, me permito dizer. Então, e por isso nós damos ênfase, né? E valoramos as disciplinas formativas, né, que muitos desprezam. E justamente, olha só o aparente paradoxo, mas não. Ao avaliarmos e valorarmos as disciplinas humanistas, o resultado está lá, é quem mais aprova na OAB. Né? Na prova da OAB, que é uma prova seríssima. Né? Seríssima. E um divisor de águas até na formação jurídica. Eu louvo a OAB por essa brilhante iniciativa. Muita gente quer até derrubar a ordem para, digamos... Ficar solto todo mundo. Mas não, a ordem merece aplauso, a OAB nesse sentido. Né? Sim. Ela tem sido esse balizador sério, muito sério. Né? E nesse contexto, a FMP tem mostrado o resultado da excelência do seu trabalho. Professor Antônio Carlos Nedel, por favor, as últimas considerações a respeito do direito, do futuro do direito e do presente do direito. Muito bem, Fernando. Eu acho que a tua pergunta é muito boa e toca com a essência desse momento e com a nossa postura nesse momento. Se o direito está correndo o risco de desaparecer, os franceses têm já uma larga bibliografia, o Dépassement des droits, né? Eles estão levando isso muito a sério. O direito vai desaparecer. E aí, em outra oportunidade, nós poderemos aprofundar um pouco o equívoco da concepção jurídica derivada do positivismo jurídico no contexto da cultura jurídica ocidental. É a identificação do direito com as regras postas pelo poder político do Estado. Sim. Isso não é necessariamente o direito. Não. Este é um equívoco, né? O instrumento, o direito passa a ser um instrumento do Estado para executar talvez políticas de governo que são equívocos, porque nos faltam políticas de Estado, né, professor? Exatamente. Políticas de governo que nos levam para onde, na direção que a gente está indo. Bem observado. Políticas de governo e o direito reduzido a um instrumento de planificação ideológico-política. Direito não é isso. Isso até, eventualmente, pode estar sintonizado com o direito, mas em muitos momentos não. Sim. Então, o direito não pode ser isso, ele transcende isso. Então, quando eu digo que o direito pode desaparecer, é o momento de refletirmos, certo? Mas então, o que ele é? Essa é a grande pergunta. O que é? Was ist das Recht? Já perguntava Kant, né? O que é o direito? É isso, é o momento de refletir. Nós temos que refletir. E aí eu tenho dito, e tu já me ouviu dizer isso, direito não é economia. Ele interage com a economia, mas não é economia. Direito não é política.
O direito interage com a política, uma relação até em muitos momentos umbilical com a política, Sim. Mas não é política. Pois que existe uma ciência que é a ciência política, existe uma outra ciência que é a ciência econômica, existe uma outra que é a ciência jurídica. Então, o direito ele tem que ter a sua autonomia. Nós temos que dizer, não, o direito é isso. Refletirmos isto. Eu acho que a tua pergunta, então, conduz para essa reflexão. É fundamental nós refletirmos, afinal, o que é o direito. Se eu digo que o direito não é política, se eu digo que o direito não é economia, então o que ele é? Essa é a grande discussão. E hoje, infelizmente, não temos tempo, como tu mesmo observaste, para aprofundar isso. Mas eu me ponho à disposição para, em outras oportunidades, partirmos desse ponto e aprofundarmos, então, um pouco, afinal de contas, o que vem a ser o direito. Direito hoje, no primeiro semestre de 2022, ele ainda é o pacificador, o estabilizador da sociedade. Eu diria que a ideia de direito ela está vinculada, na sua essência, com a dignidade ética da pessoa humana. Acho que esse é o seu fundamento. E, nesse sentido, ela é universal. Nesse sentido, essa ideia é universal. Ela tem que proteger a pessoa humana. A pessoa humana. Não o indivíduo. O indivíduo é numérico, mas sim, a pessoa é a pessoa ética, o sujeito humano. Esse é o fundamento do direito, a vida humana. Muito bem, professor Antônio Carlos Nedel, professor de graduação aqui na FMP, né, nesse semestre com a introdução ao estudo de direito, mas já fez também, preparou alunos em filosofia do direito, é mestre em ciências jurídico-filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, que se falasse aqui do professor Castanheira Neves, ocuparia um programa inteiro e muito mais, né, professor? E também é doutor em ciências jurídicas pela Unicinos. Professor, é uma alegria ouvir o senhor, espero que as pessoas, os alunos que estejam nos ouvindo, obviamente que nós deixamos de aprofundar muitas questões aqui, né? O senhor, afinal de contas, ministra 72 horas e a gente aqui tem pouco mais de meia hora para falar. Mas me parece que assim é uma boa isca para as pessoas aprofundarem o que a gente falou aqui. É verdade, é verdade. É um couvert, uma degustação, professor. Acho que a imagem está boa. Queria agradecer a participação do senhor, professor. Então, eu quero dizer com sinceridade que para mim foi um prazer atender o teu convite, Fernando, e estou à disposição para aprofundarmos em outras oportunidades. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. A gente se reencontra aqui nos corredores e nesse microfone em breve. Tá certo. Estarei à inteira disposição. Professor Antônio Carlos Nedel, um dos brilhantes professores aqui da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Então compartilhe esse conteúdo, ouça novamente, mande para o seu colega, mande para quem não é do direito, porque é importante nós ouvirmos vozes e principalmente pensamentos de pessoas que dedicaram a vida realmente a estudar, a formar uma visão de mundo e vir e preparar outras pessoas. Muitos alunos ilustres do professor estão por aí hoje, foram administradores, outros seguiram os caminhos conturbados, mas boa parte, né, professor, aproveitou os conhecimentos para se desenvolver. Um grande abraço a você e até a próxima edição. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.